Fala tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal, pedindo aquele like esperto, sua inscrição, seu compartilhamento. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a rodada de sábado. Foi bacana pro Fluminense, o Flamengo empatou, tropeçou em casa no Maracanã com mais de 60 e tantos flamenguistas no Maraca. São Paulo tomou um nó tático do treinador do América Mineiro. O América Mineiro mereceu, tá? Mereceu. Foi melhor do que o Flamengo, mesmo com o Maracanã lotado. O Bruno Henrique falou besteira no final do jogo, tentando diminuir o América. O Bruno Henrique do outro patamar. E o Flamengo com retorno, né? Jogadores titulares, até o próprio Bruno Henrique retornando de contusão. O Flamengo estava com o time certinho, tropeçou feio no Maraca em 1 a 1. O árbitro tentou ajudar, dando 9 minutos de acréscimo, tentando, vira aí meu filho, vira aí que eu tô te ajudando, mais nada. Belo tropeço do Flamengo, 1 a 1. E o Fluminense, se vencer o seu jogo, vencendo esse jogo de segunda-feira contra o Curitiba lá no Couto Pereira às 19 horas, o Fluminense pode dar um salto aí na tabela. O Fluminense está em 6º lugar com 25 pontos, pode fazer 28 pontos e chegar à 3ª colocação, caso meta uma goleada no Curitiba lá no Couto Pereira, que não é nada impossível, né? Tirar esse saldo do Flamengo, o saldo do Flamengo é 9, do Fluminense é 7, metendo aí um 3 a 0 no Curitiba, pode chegar até em 3º lugar, tirar a 3ª colocação do Flamengo. O Fluminense tem que se manter ali no bolo, no G4, no tumulto, onde está aquela galera ali, né? Vencer nesse jogo, que é importantíssimo, jogando fora de casa. Você vai para 28 pontos, porque tá todo mundo embolado ali, ó. O Grêmio tem 29, tá em 2º lugar. O Grêmio que venceu o Atlético Mineiro jogando em casa. O Grêmio venceu por 1 a 0, foi para 29 pontos. O Flamengo tem 28 após o empate. O Palmeiras tem 28 também, na vitória contra o Fortaleza por 3 a 1. E o São Paulo, que é o 5º colocado, que é um time que também é bem treinado, tem um trabalho bonito lá do Dorival Júnior, elogiado, perdeu para o Cuiabá por 2 a 1. São Paulo, que jogou fora de casa, perdeu para o Cuiabá e estacionou ali com os 25 pontos, mesmo o número de pontos que o Fluminense. Então São Paulo 25 em 5º, Fluminense com 25 em 6º lugar. Mas o Fluminense vencendo na segunda-feira faz 28 pontos e vai lá para cima. Aí faz o mesmo número de pontos que o Flamengo, mesmo número de pontos do Palmeiras, que está em 4º lugar, e ultrapassa o São Paulo. É importante ficar no bolo, porque não tem nada, esse time é imbatível, não tem nada nesse campeonato brasileiro. Tem o Botafogo, que a gente tá fazendo uma boa campanha, show de bola, mas pode oscilar, como o Ganso falou no podcast, na entrevista que ele participou. O Botafogo tem um time muito certo. Aquele time ali é o time titular, joga muito bem, tem uma mudança de comando técnico, vai saiu o Luiz Castro, tá entrando outro treinador que estreou com um empate na Copa Sul-Americana. Eles estão em 2 frentes também, Campeonato Brasileiro e Taça Sul-Americana, são 2 competições, e para ir bem nas 2 competições é preciso ao Botafogo e a qualquer outra equipe ter um elenco, né? E com opções boas no banco de reservas. Por exemplo, um exemplo claro, tá? Não secando, já secando o Botafogo. Tiquinho Soares, o centroavante dele, se machuca, tem uma contusão aí, sequência, jogo na Sul-Americana, aí estão nas oitavas de finais, né? Se classificaram para as oitavas. Aí tem uma contusão. Quem é o reserva imediato do Tiquinho Soares? É a altura dele? É goleador igual a ele? É um bom centroavante igual a ele? Não é, mano. Não tem um reserva imediato à altura do Tiquinho Soares. Então é um time muito certinho, e tem uma mudança técnica. O Luiz Castro saiu, chegou outro português. Não é o mesmo pensamento do Luiz Castro, tira isso da sua cabeça. É uma outra filosofia, outra forma de treinar a equipe, que ele vai tentar adaptar, e isso pode dar uma guinada ruim para a equipe do Botafogo. O Fluminense tem que ficar na expectativa. O objetivo maior nessa segunda-feira é vencer, fazer 28 pontos, chegar em 4º lugar, né, ultrapassar o Palmeiras, quem sabe o Flamengo em 3º, caso tire o saldo deles, e se manter lá no tumulto lá. O Fluminense também que está disputando Libertadores, assim como o Botafogo. O Fluminense se reforçou aí nessa janela, e não tem nada de especial não, ninguém imbatível. Eu acho que o Fluminense pode bater de frente com o Botafogo, pode bater de frente com o Grêmio, está indo muito bem. Flamengo, Palmeiras,
E o segundo turno é que vai dar o norte aí para essa galera que tá nesse bololô todo aí do Campeonato Brasileiro. Tropeço importante nesse sábado, que é um alerta pro elenco do Fluminense nesse jogo de segunda-feira. Tropeço de Flamengo, jogando em casa. Tropeço do São Paulo, jogando fora de casa. Infelizmente o Grêmio venceu e se manteve ali na segunda colocação. A gente está na expectativa, o Botafogo vai jogar contra o Santos. O Botafogo vai jogar fora de casa, vai jogar contra o Santos. Pode ser que aconteça também um tropeço, a gente fica sempre na expectativa. A rodada foi muito boa para o Fluminense, basta o Fluminense fazer o seu papel. Tá conseguindo manter pelo menos, tem umas peças, né? Toma o terceiro cartão amarelo, que é no caso do Cano, no outro era o Keno que estava suspenso, no outro era o Arias. Mas o Fluminense, mesmo assim, com um banco de reservas, com jogadores que estão entrando, o Fluminense começa a entrar numa crescente. Jogou bem contra o Internacional, jogou bem principalmente no segundo tempo, contra o Flamengo. Então o Fluminense começa a crescer de nível, começa a ter uma nova consistência. Acabou essa crise, esse negócio de reclamação. O Fernando Diniz foi para a seleção brasileira, está na seleção, dividir com a seleção. Eu acho que também tem um lado positivo nisso aí, de fazer com que os jogadores do Fluminense corram mais do que corriam antes, queiram mostrar mais futebol que estavam mostrando. Os camaradas estão sendo treinados pelo técnico da seleção. A gente vê também no Fernando Diniz uma busca por uma outra alternativa ao esquema tático dele já implantado. Isso está sendo legal e vamos ver. O problema todo, cara, o problema todo desses times que estão aí no topo, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, é ter elenco e força o sprint final. Não adianta, tu tá na maratona correndo, é desgastante, tá cansado, mas naquele trecho final, naquele quilômetro final é que você dá o sprint. Você dá o sprint final, né? O sprint final é que você ganha a corrida, essa maratona. O Campeonato Brasileiro de ponto corrido é uma maratona. E tem que ter pulmão, tem que ter gás, tem que ter oxigênio no final, nos metros finais. Aí é ali que se decide o grande campeão. Perder força, aí compromete toda a jornada. A gente fica na expectativa do Fluminense manter aí os reforços, com Léo Fernandes, com Daniel, com Ione Gonzalez, com o zagueiro Marlon. Eles ajudem bastante o Fluminense aí nas competições que está disputando. E a gente vai ficando por aqui, pedindo aquele like esperto, sua inscrição, seu compartilhamento, essa moralzinha, porque é importantíssimo para o nosso canal o seu like, a sua inscrição, vai nos ajudar bastante nessa jornada aqui no YouTube. Segunda-feira tem Flusão, nesse domingo tem pré-jogo, no final desse domingo sai um pré-jogo, dá essa moral pra gente, assista, compartilha. Tamo junto, rapaziada, tô indo nessa. Flui!